Olá, amigo e visitante do nosso canal Redemptores Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que os recebemos aqui. Esse espaço foi criado com muito cuidado para compartilharmos conteúdos que possam nos fortalecer na fé, que possam nos edificar e para nossa formação e aprofundamento. Se você se sentiu tocado pelos conteúdos que compartilhamos aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. E se houver pessoas que vocês conhecem e que acreditam que também gostariam dos nossos conteúdos, o nosso convite é compartilhar para que elas possam também ser tocadas como você. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Hoje, vamos nos fazer uma pergunta que muitos fizeram ao longo dos séculos e que é provocada pelo texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 27 a 29. Mais especificamente, o finalzinho do versículo 28. Primeiro, ouçamos o trecho do Evangelho. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Ao final desse evangelho para o qual estamos olhando, Jesus diz: Se me amasseis, alegrar-vos-eis porque vou para o Pai. Passarei pela cruz, mas ressuscitarei e subirei aos céus voltando para o Pai. E ali é que ele arremata: o Pai é maior do que eu. O que isso significa? Sabemos que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como rezamos no creio, e assim definiu o Concílio de Nicéia. Jesus não é apenas um homem, mas é Deus encarnado. Como João esclareceu já no primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Através dos séculos, pessoas que tinham visões equivocadas de Jesus usaram essa sua frase para dizer que ele não é Deus, que é subordinado ou é uma criatura de Deus. Mas a explicação é bem simples. No contexto do Evangelho inteiro, segundo a tradição viva da Igreja, ninguém pode usar esse fundamento para afirmar que Jesus negou a sua divindade. Todo o Evangelho de João é perpassado pela divindade de Jesus. Já vimos as primeiras frases. Lá no final, Tomé confessa: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus não o corrige. Ao contrário, proclama bem-aventurados os que reconhecerem isso. Além disso, quando ele proclamou em João 10, versículo 30, que ele e o Pai eram um, os judeus quiseram lapidá-lo por blasfêmia, porque sendo um homem, diziam, se fazia Deus. Ou seja, Jesus estava proclamando a sua divindade. Como eu disse antes, a resposta é simples. Jesus não é apenas verdadeiramente Deus. Ele também é verdadeira e inteiramente homem. No âmbito da última ceia, quando diz que o Pai é maior do que ele, Jesus está para ser crucificado, morrer e ser ressuscitado. Então, ele está enfatizando a sua natureza humana, o seu corpo humano. E, de fato, algo sem precedentes acontecerá. Ele irá para o Pai, o corpo humano, finito e limitado, com carne e ossos, que ocupa matéria e espaço, será glorificado e entrará na vida da Trindade ao retornar ao Pai. Nunca isso acontecera. Antes da encarnação, o Filho, Jesus, era a Palavra, eterna, com o Pai e o Espírito, puro Espírito.
sem limitações de tempo e espaço. Agora, depois da encarnação, ele tem uma carne. Assumiu o modo humano de ser. Tem uma alma e uma mente humanas e uma vontade humana. Assumiu toda a natureza humana, exceto o pecado. Jesus, nesta passagem, está falando de sua natureza humana, que é menor do que o Pai. O Pai é onipresente, está em toda parte. Mas, na sua humanidade, em seu corpo, o Filho não é onipresente. Por isso, Jesus está dizendo aos discípulos que, se entenderem suas palavras, vão realmente alegrar-se com ele. Porque sua natureza humana será levada à morte, mas vai ressuscitar e entrará no céu, que fora fechado com o pecado dos primeiros pais, Adão e Eva. Cristo, agora homem-Deus, retornará ao Pai. Os discípulos devem se alegrar por Jesus, que não sobe aos céus para se afastar de nossa humanidade, porém para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. E devem alegrar-se porque, antes da ascensão, não houve nenhum ser humano no céu, na vida da Trindade. A união entre Deus e o homem em Jesus é algo ímpar. É o Filho encarnado que entrará na vida da Trindade ao ascender aos céus. Não apenas a sua natureza divina, que já estava nos céus antes da encarnação. Com efeito, ele sempre esteve unido ao Pai e ao Espírito por toda a eternidade em sua natureza divina. Mas algo novo acontece agora. Portanto, Jesus tornou-se homem, e nos evangelhos às vezes se refere a si mesmo como o homem que é, às vezes como Deus. É isso que se torna necessário discernir cada vez para entender as suas palavras. É esse Deus encarnado que entra no céu. E tem agora um corpo glorioso, que atravessa paredes ao entrar no cenáculo fechado, contudo também come pão e peixe com os apóstolos, como no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Para nos ajudar nessa resposta, temos o trecho de Paulo aos Filipenses, que Santo Agostinho invoca ao interpretar a nossa passagem no seu livro sobre a Trindade. Diz assim: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o próprio Novo Testamento esclarecendo como e por que Jesus diz que o Pai é maior do que ele.